CRM One, né, uma ferramenta que a gente tem para agregar valor aí junto com os clientes, né, potencializando o nosso relacionamento com esses clientes. Tá? Bom, então o CRM One ele é um add-on que funciona dentro do SAP Business One, né? Quando ele é instalado, ele habilita um novo menu aqui na lateral, e ele tem uma extensão web também, que depois eu falo um pouquinho sobre ela. Tá? Então, o que a gente tem aqui no CRM One, dentro do SAP na versão desktop? Nós temos uma série de menus, né, com uma série de ferramentas aqui, e eu vou começar apresentando para vocês a janela do cockpit. Bom, o que é o cockpit? O cockpit é uma tela, tá, que centraliza todas as informações de um cliente num único lugar separado e classificado em abas, né, em blocos de informações. Então, por essa tela aqui, a gente consegue ter uma visão fácil e ampla de toda a vida, digamos assim, do nosso cliente. Então, como que ela funciona? Ela tem aqui em cima a seleção do parceiro de negócio, né? E na lateral aqui tem alguns botões de Easy Access. Então, eu seleciono aqui o código do meu parceiro de negócio. Vou pegar aqui a empresa Maxitec, que a gente tem bastante movimento. Selecionando o nosso cliente aqui, ele vai carregar uma série de informações para essa janela. Tá? Então, na primeira aba, a gente tem os fatores críticos, que a gente considera aqui oportunidades, cotações, pedidos em aberto, né, algumas informações de crédito, de relacionamento do cliente. Então, vamos passar um por um aqui. Informações comerciais de oportunidade de vendas. Ele está me dizendo que eu tenho uma quantidade de 13 oportunidades em aberto, né? O valor dessas oportunidades é de 1.109.000, e dessas 13 eu tenho 9 vencidas, representando 320 mil reais. Tá? Se eu quiser ver o detalhe dessas oportunidades, eu posso clicar aqui no botão dos 3 pontinhos, e ele vai abrir uma janela, né, com a informação detalhada dessas oportunidades. Então, quais são as que estão dentro do prazo, né, e quais são as que estão fora do prazo. Então, aqui tem as informações da oportunidade, o vendedor, o valor dela. E se eu quiser entrar nessa oportunidade, eu dou um clique duplo aqui e ele me leva até a oportunidade de vendas dentro do SAP, para eu poder fazer um follow-up, dar uma continuidade nessa oportunidade. Aqui na cotação de venda e no pedido de venda, funciona da mesma forma. Então, eu vou ter aqui a quantidade em aberto, o valor em aberto, quantidade em atraso e vencida, né? Da mesma forma, clicando aqui nos 3 pontinhos, eu consigo entrar no detalhe. Depois eu tenho as informações financeiras, né? Então, limite de crédito, por exemplo, quanto que esse cliente tem concedido, 850 mil, quanto que ele já utilizou, né, 527, e quanto que ele ainda tem disponível. Então, a informação que vem primeiro aqui é o que eu tenho disponível, né? São os 322 mil reais. Abaixo eu tenho os títulos deste cliente, então, quantos títulos em aberto eu tenho para esse cliente? Eu tenho 26 títulos em aberto, somando 527 mil, e desses 26, os 26 estão vencidos. Então, a gente consegue ver aqui nessa tela. Os créditos também, nesse caso aqui a gente não tem nenhum crédito para esse cliente. Para eu ver esses títulos, eu posso clicar nos 3 pontinhos, e ele vai abrir uma janela com o detalhe desses títulos vencidos aí. Tá? Então, vai trazer aqui o número da nota fiscal, o número da prestação, a data que ela foi lançada, a data de vencimento, o número de dias que esse título está em atraso, o valor dele e a observação que fica lá no diário do lançamento. Tá? Aqui embaixo a gente tem informações de relacionamento, então a gente tem as atividades, os atendimentos e os chamados de serviço, né? Então, aqui nas atividades,
Se a gente clicar, a gente consegue visualizar aquelas duas atividades que ele está mostrando ali que estão vencidas, né? São as atividades padrões do SAP. E aqui nos atendimentos a gente consegue ver o que a gente tem de atendimento em aberto e vencido. O atendimento eu já vou mostrar mais detalhadamente. É uma ferramenta do CRM, né? Que a gente tem dentro do CRM. Então aqui a gente consegue também ver os detalhes e os chamados de serviço aqui embaixo, no último campo. Bom, depois a gente tem aqui uma aba chamada comparativos. O que essa aba apresenta para a gente? Tá? Essa aba apresenta um comparativo entre este cliente, que a gente selecionou aqui no caso é a Maxitec, em relação aos outros clientes, a média dos outros clientes da minha base. Então, eu seleciono aqui o período que eu quero analisar. Então, digamos, quero analisar o último ano, os últimos 365 dias. Quantas vezes esse cliente retornou, ou seja, fez uma compra comigo? Ele fez 9 compras no último ano. Né? O total de vendas que eu fiz para ele foi de 58 mil. Os outros clientes, a média dos outros clientes foi, em média, R$ 1.544. Né? E a média do retorno de vendas que eu fiz para esses outros clientes foi de 2 vendas. Qual foi o lucro que esse cliente trouxe para mim? 43 mil. E a média dos outros clientes? R$ 493. Né? Aqui tem o percentual do lucro sobre o preço e sobre o custo. Então, a gente consegue ter uma informação bem analítica, digamos assim, né? Dizendo o que esse cliente representa para nós em relação aos outros clientes da nossa base. Né? Então, essa aba de comparativos nos traz essa informação, tá? Para a gente poder ter mensurar e medir o grau de importância desse cliente aqui perante aos outros da base. Depois a gente tem uma aba de atendimentos, tá? Onde a gente vai visualizar todos os atendimentos, tá? São tarefas que a gente tem aberto para esse cliente Maxitec. Então eu posso filtrar aqui, eu posso pegar somente os atendimentos em aberto, os fechados, ou os cancelados, ou todos, né? E o que é o atendimento, né? Então deixa eu entrar um pouquinho no detalhe do atendimento aqui. Eu vou clicar 2 vezes para ele abrir a tela de atendimento para mim. Então, o atendimento aqui a gente pode usar de várias formas, tá? A gente pode usar o atendimento como forma de controle de cobrança, a gente pode usar o atendimento como forma de controle de saque, como reunião, como tarefas do dia a dia, enfim, a gente tem uma série de formas de usar o atendimento, tá? Então, esse atendimento aqui que a gente tem aberto para este cliente específico, né? É um atendimento do tipo cobrança, né? Onde aqui a gente tem todo o histórico do que foi registrado nesse atendimento, quando foi aberto, por quem que foi aberto, a data, a hora, né? E o que foi registrado nesse atendimento. E aí a gente vai fazendo um controle, gerando um histórico em cima dessa tarefa, para que tudo fique centralizado dentro do RP, no caso o SAP, tá? Eu vou fechar aqui, depois a gente entra um pouquinho mais ali no atendimento. Então aqui a gente consegue visualizar todos esses atendimentos em aberto, tá? Então atendimento de marketing, atendimento de cobrança, envio de segunda via de boleto, um atendimento comercial de oportunidade de venda que eu tenho que fazer, o acompanhamento para marcar reuniões, para marcar visita, para fazer um retorno telefônico. Então tudo pode ser feito pelo atendimento, tá? Então aqui esse cliente tem bastante, porque é um cliente que a gente usa bastante para fazer testes e apresentações aqui dentro do CRM, né? Que a gente tem atendimento de saque, né? O atendimento de saque a gente consegue informar os itens que estão dentro do atendimento, enfim, tá? Então, nessa aba a gente visualiza os atendimentos deste cliente. Na aba de vendas, a gente consegue visualizar uma série de informações comerciais aqui, tá? Primeiro eu vou selecionar o período que eu quero analisar, então eu vou pegar aqui, nesse caso, todos os lançamentos, né? E aqui ele vai nos mostrar, então,
A quantidade de oportunidades de vendas que eu venci, né, que eu ganhei. Então, eu tenho 8 oportunidades ganhas com este cliente, somando 325 mil. Eu tive aqui 16 cotações de vendas que passaram para uma próxima etapa, ou seja, 16 cotações de vendas que viraram pedidos de venda. Né? Eu tenho aqui 9 pedidos de venda que viraram uma entrega ou uma nota fiscal de saída. E eu tenho aqui 17 notas fiscais de saída, somando 846 mil. Né? Devolução eu não tenho nenhuma, então essa informação de devolução é importante constar aqui, né, porque não adianta a gente ter um cliente que compra muito e devolve muito. Né? Então, nessa análise que a gente está fazendo aqui, já dá para ver que esse cliente é um cliente que compra bastante e não tem nenhuma devolução. Então, ele não é um cliente que compra e devolve. Né? Aqui a gente tem uma informação do gratuito também, que são bonificações e demonstrações que a gente manda para esse cliente. Então, neste caso aqui a gente não tem nenhuma também. Então, não é um cliente que eu tenho um custo, digamos assim, com demonstrações ou doações ou brindes. Né? Aqui abaixo a gente tem uma posição no ranking em relação a vendas. Então, esse cliente Maxitec é o cliente número 1 do meu ranking em vendas, né? Então é o cliente que eu mais vendo. O ticket médio deste cliente é de 49 mil reais. Então essa informação do ticket médio, por exemplo, pode ser utilizada no momento da venda. Né? O vendedor vai fazer uma venda, vem aqui, faz uma consulta e verifica, bom, o ticket médio desse cliente aqui é 49 mil. Aí o cliente vai lá e está fazendo está solicitando uma cotação, ou enfim, de um valor muito abaixo dos 49. Né? Daqui a pouco ele está fazendo uma cotação de 10 mil reais. Pô, se eu sei que a média, o ticket médio dele é 49 e ele está pedindo 10, eu acho que eu posso oferecer um pouco mais para ele. Eu acho que eu posso tentar potencializar essa venda aí e oferecer algo a mais para ele. Né? Assim como ela também pode gerar um alerta aqui no momento onde esse cliente entra em contato e faz uma cotação ou faz uma compra, né, de um valor muito acima dessa média aqui. Então, daqui a um pouco ele está entrando em contato para fazer uma compra de 300 mil reais. Né? Então, eu sabendo que ele compra em média 49 e ele está pedindo 300, bom, é um ponto de atenção, daqui a um pouco esse cliente está quebrado, ele está com algum problema financeiro e ele vai fazer essa compra e não vai me pagar. Então, esse ticket médio é bem importante para esse tipo de análise que pode ser feita rapidamente dessa forma aqui. Aqui nesse outro campo a gente tem a data da última venda que foi realizada para esse cliente. Então, a última venda realizada foi no dia 7/3/2017. Né? Aqui do lado direito a gente tem os 5 grupos de itens mais vendidos. Então, eu consigo saber quais são os grupos de itens que ele mais compra, né? Os grupos de itens que a gente mais vende para esse cliente. Então, aqui a gente tem impressoras, desktops, genéricos e servers. Né? A gente tem a quantidade e o total desse grupo aqui. Um pouquinho mais para o lado a gente tem o lucro bruto que cada um desses grupos nos deu. Né? Então tem inclusive um grupo aqui que deu prejuízo, está menos 31 mil reais. Possivelmente alguma venda foi feita com preço de venda abaixo do custo. O valor de impostos que eu paguei e o total da venda com os impostos. Tá? A gente consegue ordenar essa lista por total da venda, por quantidade, né, pelo quantitativo, e pelo lucro também. Então, se eu clicar aqui no lucro, ele já vai me reordenar a lista dizendo quais são os grupos que eu mais tenho lucro desse cliente aqui. Tá? Aquele que está negativo já foi por último aqui. Tá? Aqui abaixo a gente tem a mesma informação, porém aberta por itens. Então, a gente tem o top 10 itens vendidos. Né? Então, eu consigo visualizar aqui os 10 itens mais vendidos para esse cliente. Tenho aqui as informações do valor do produto médio, um valor médio de venda, né? Quantidade, total do produto, lucro, mesmas informações que a gente tem ali em cima nos grupos.
e aqui a gente também consegue ordenar pela quantidade, pelo lucro, enfim. Tá? Então aqui nessa tela, gente, a gente tem uma série de informações importantes para poder entender um pouco mais do perfil desse nosso cliente aqui em relação a vendas. Tá? Bom, até o momento a gente tem um perfil muito bom para esse cliente. É um cliente que compra bastante, tem um ticket médio alto, né? Ele está numa posição, na primeira posição do nosso ranking, né? Então, assim, olhando até esse momento aqui, é um cliente muito bom para a nossa carteira, né? Agora vamos para a aba do financeiro, analisar a parte financeira desse cliente. Bom, aqui a gente tem todo o histórico financeiro do cliente. Quantidade de títulos abertos e pagos, 35. Tá? Então, esses 35 títulos aqui são os títulos que já foram gerados para esse cliente, somando 847 mil. Bom, desses 35, quantos estão vencidos? 26. Né? E desses títulos, desses 35 que a gente tem gerados para ele, quantos ele pagou? Ele pagou 9. Então, ele teve 35 títulos gerados no nome dele, ele pagou 9, tem 26 em aberto, e dos 26, 26 estão vencidos. Então, agora já começou a ficar uma análise mais crítica, né? Então, é um cliente que compra muito, é um cliente que está na posição número 1 do ranking em vendas, porém, na parte financeira, esse cliente a gente consegue visualizar aqui na primeira informação já, que é um cliente que não paga. Né, que tem vários títulos em aberto, vários títulos vencidos, né, pagou pouco. Aqui abaixo a gente consegue visualizar a pontualidade dos pagamentos. Então, dos 9 títulos que ele pagou, quantos ele pagou em dia? Ele pagou 4 em dia. Né? Os outros 5 ele pagou em atraso. Então, além dele pagar somente 9 títulos, ele pagou ainda 4 em dia e 5 em atraso. Né? Então, a visão, acredito que para vocês aí que estão participando desse webinar, a visão agora já mudou. Né? Não é mais um cliente tão interessante assim para a empresa. Diria que nem um pouco interessante. Né? Ele comprou e não pagou, e pelo jeito não vai pagar, porque a data de atraso aqui, o tempo de atraso que tem de cada título é muito grande. Né? Antecipação, ele não fez nenhuma antecipação, então não teve nenhum título antecipado. Né? Aqui a gente consegue ver os cheques e boletos em aberto. Né? Então, vou pegar um cheque aqui. Ó, tem um cheque em aberto aqui de R$260. Né? E aqui abaixo a gente consegue ver todos esses 26 títulos que estão em aberto e vencidos. Né? Então a gente consegue ver aqui ó, o número da nota fiscal, a prestação, a data de lançamento, data de vencimento, quantos dias essa nota está vencida, qual é o valor da nota, né? Para qual CPF ou CNPJ essa nota foi emitida. Então a gente tem todas essas informações aqui de bate-pronto já para poder, talvez até trancar uma venda, né? Um pouco o cliente liga para fazer para a gente fazer uma venda para ele, e aí eu venho aqui, faço essa análise rápida, visualizando, ó, cara, não tem como te vender porque né, tem muita coisa em atraso aqui, tem muita coisa em aberto, precisa regularizar isso primeiro, porque senão o meu financeiro nem vai liberar esse pedido de venda aí para ti. Tá? Então, essas informações financeiras que a gente tem nessa aba aqui. Depois a gente tem uma aba de serviço, né? A aba de serviço vai nos trazer aqui chamados de serviço em aberto, tá? Que a gente está tratando. A gente tem aqui os contratos de serviço ativos para esse cliente, então tem um contrato ativo aqui. E aqui a gente tem os cartões de equipamento, quando os itens são vendidos com o número de série ou lote, né? E o cartão de equipamento é gerado, fica aparecendo aqui para a gente os cartões de equipamento. Uma coisa que é importante salientar aqui para vocês, tá? Que todas essas abas onde a gente tem uma grid, né? A do financeiro, a de serviço, sempre quando eu tenho essa listagem aqui, eu posso dar um clique duplo na linha, né? E entrar no detalhe daquela informação que ele está trazendo ali. Então, a gente consegue fazer um drop-down ali até chegar na informação em detalhes, tá?
Aqui no chamado, no serviços também, da mesma forma. Então, se eu quiser acessar um chamado de serviço desse, eu não preciso nem sair da tela. Eu posso simplesmente vir aqui, dar um clique duplo, e ele vai me levar para o chamado de serviço. Assim como ele vai me levar para o cartão de equipamento e o contrato de serviço também. Tá? Bom, depois a gente tem uma aba chamada características aqui. Tá? Essa aba de características adicionais são características do CRM mesmo. Tá? É uma forma que a gente disponibilizou aqui para a gente poder classificar os nossos clientes de uma forma, digamos, infinita. Né? A gente sabe que a gente tem as características padrões da SAP, são somente 64, né? E elas são um formato bem simples, digamos assim, de classificar o nosso cliente. Então, tem uma lista lá, a gente coloca o nome das características, se precisar adicionar uma, ela já fica meio perdida e tal, e se a gente tiver mais de 64, a gente não consegue usar a padrão. Então, aqui, dentro do CRM, a gente criou esse módulo de características adicionais, onde a gente consegue criar uma categoria, né? E para essa categoria, uma série de opções de características. Então, esse cliente aqui, por exemplo, ele tem várias características, né? Aqui é o nome da categoria. Então, grupos empresariais. Eu tenho uma série de grupos empresariais, nesse caso, foi selecionado para esse cliente aqui o grupo Gerdau. Então, a origem, da onde veio esse cliente, anúncio elevador, produtos do cliente, Tax One, time de futebol, tipo de licenciamento, usuário que faz a cobrança desse cliente aqui, qual é a validade de licenciamento desse cliente. Então, a gente consegue classificar e atribuir, né, características por cliente de uma forma sem limites. Tá? Então, e aí isso aqui depois serve também para gerar relatórios, indicadores. Então, quero tirar um relatório de todos os clientes que a origem foi anúncio no elevador. Né? Então, eu consigo talvez até visualizar aqui, através de um relatório, né, qual é a campanha de marketing que me gera mais clientes. É no anúncio no elevador, no anúncio na TV, no rádio, no AdWords, enfim. Então, a gente consegue ter essa informação. Tá? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aqui que eu respondo para vocês em relação a essa tela do cockpit. Tá tranquilo até o momento? Tudo certo? Então tá. Eu vou seguir aqui, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever aqui na ferramenta que eu vou responder. Bom, vamos entrar aqui no atendimento, tá? Então, já dei uma breve explicação sobre o atendimento, né? E a gente vai gerar um atendimento aqui. Bom, como é que funciona o atendimento? Atendimento, vou dar um exemplo aqui, um atendimento de cobrança, tá? Então, o cliente está me devendo e eu preciso fazer uma cobrança em cima daquele valor em aberto. O que eu faço? Eu venho aqui, seleciono meu cliente, então vou pegar aqui a Maxitec, que é a nossa cobaia, digamos assim, né? Maxitec. E aqui eu vou selecionar o tipo de atendimento. O tipo de atendimento, tá? Ele é configurável, cada empresa vai criar os seus tipos de atendimento. Então a gente consegue criar aqui diversos nomes, diversas classificações, tá? Nesse caso a gente está fazendo de cobrança, então vamos achar aqui cobrança, tá? Vou colocar um assunto para esse atendimento, então, cobrança do título XYZ. Eu vou dizer aqui o que eu estou registrando, se é uma tarefa, um telefonema, uma reunião, anotação, campanha ou outros, né? Então, registrando uma tarefa. E vou escrever aqui, ligar para cliente e cobrar NF 123. Tá?
Aqui a gente tem um campo de texto pré-definido. O que é esse texto pré-definido? São textos modelos que a gente pode criar dentro do CRM para copiar e padronizar a forma de preencher esse parecer aqui. Então, se a gente tiver um questionário, perguntas, né, a gente pode colocar aqui a pergunta 1, 2, 3, 4 e 5, simplesmente para o atendente ou para a pessoa que está utilizando o atendimento responder aqui e ficar numa padronização bacana. Tá? Aqui abaixo a gente vai dizer qual é o próximo assunto, então, qual é o assunto que eu estou tratando nesse momento, então eu estou fazendo um follow-up, né? E qual é o usuário que vai atender essa tarefa aqui, esse atendimento, né? Então eu vou dizer que eu mesmo vou fazer, Paulo Tomelin aqui, né? Mas eu posso direcionar isso aqui para qualquer outro usuário dentro do SAP, tá? Tem que ser um usuário do SAP, tá? Tem que estar cadastrado lá como usuário do SAP. Então, vou colocar aqui Paulo Tomelin. Aqui eu defino uma data e uma hora da próxima ação, ou seja, quando que eu tenho que fazer essa cobrança, né? Então, vou colocar aqui na data de amanhã. E eu posso definir um horário também. Então, digamos que esse cliente, normalmente ele só me atende no período da tarde, eu vou colocar aqui às 14 horas. E aqui eu defino uma prioridade para esse atendimento. Prioridade média. Tá? Vou adicionar esse atendimento. Adicionei atendimento. Bom, amanhã eu preciso fazer essa tarefa, eu preciso cobrar esse cliente. Né? Como que eu controlo esses atendimentos que eu preciso fazer no dia ou no dia posterior, enfim. A gente tem aqui uma tela chamada Follow-up de atendimentos. Tá? O que essa tela nos proporciona? Ela vai nos trazer aqui, tá? Todos os clientes que possuem atendimentos em aberto, com os nomes aqui, a quantidade de atendimentos que ele possui em aberto, e aqui é a data do atendimento que vence antes. Né? Então aqui a gente consegue ordenar as colunas, inclusive, para ver aqui, ó, por exemplo, quero ver o que vai vencer antes. 7/4, já está vencido há um bom tempo, né? Aqui do grupo Machino do Brasil. Clicando aqui na esquerda, na linha, eu consigo visualizar do lado direito quais são os atendimentos, ou o atendimento que está em aberto, né? Com os detalhes aqui. E clicando sobre o atendimento eu consigo visualizar o histórico do que foi feito aqui embaixo. Para eu dar continuidade nesse atendimento, eu simplesmente dou um clique duplo aqui e ele vai me levar para dentro do atendimento para seguir com essa tarefa aqui. Tá? Então, posso vir aqui, então botar aqui, ó, Júlia, ligar para o cliente. E aí eu posso passar esse atendimento aqui para a Júlia. Posso dizer para ela que o assunto está no follow-up. E posso dizer para a Júlia que ela tem que ligar para esse cliente aqui na data de 10 de maio. Tá? Vou definir uma prioridade que não foi definida nesse aqui. E vou atualizar. O que vai acontecer? Esse atendimento aqui ele estava para o usuário que eu estou logado aqui, que no caso é o manager, né? E agora eu direcionei esse atendimento para a Júlia. Quando a Júlia abrir o follow-up dela aqui, né, só vai aparecer os clientes que ela possui algum atendimento para fazer. Então, eu como manager aqui eu consigo vir nos filtros e selecionar somente a fila da Júlia, né? E aqui eu vou dizer a data do próximo contato, até quando eu quero ver os atendimentos, né, que estão em aberto para eu poder tratar. Então eu coloquei lá na 10 de maio, né, vou colocar aqui 10 de maio então. Mandei atualizar e ele já me trouxe aqui os clientes que a Júlia tem com atendimento em aberto, né? Então tem 4 clientes aqui com 6 atendimentos em aberto e aqui aquele que eu já tinha passado para ela apareceu aqui. Então está aqui o grupo Machida, se eu clicar aqui no atendimento vai aparecer o histórico do que eu escrevi e passei para ela
executar, né? Aí a Júlia pode vir aqui, fazer a ação, pode direcionar isso para outro usuário, enfim, dá para usar de várias formas essa ferramenta do atendimento, tá? Bom, passando aqui então o atendimento e o follow-up de atendimentos, né? A gente tem um menu aqui de BI, de fatores críticos, então a gente consegue visualizar de forma geral, né? Não só olhando para um cliente, mas olhando para todos, por exemplo. Deixa eu abrir aqui um pouquinho o menu. Consigo ver então, por exemplo, todas as cotações que eu tenho em aberto, né? Clicando aqui em cotações em aberto, ele vai me trazer aqui todos os clientes que possuem cotações, quantas estão no prazo, qual é o valor total no prazo, vencido, enfim. Posso filtrar por vendedor aqui, né? Então posso pegar aqui somente do Paulo Tomelin, ou somente do representante, né? Então ele já filtrou aqui. Clicando no detalhe do cliente, vamos pegar aqui empresa LTDA, clicando 2 vezes no cliente aqui, ele vai entrar no detalhe mostrando quais são aquelas cotações de vendas ali em aberto para o cliente empresa LTDA, né? E aí, clicando 2 vezes aqui, novamente a gente tem o drop-down lá nos levando para dentro do documento no SAP. Tá? Então, a gente tem aqui esse BI de oportunidades, cotações, pedidos, títulos, créditos, atividades, atendimentos e chamados de serviço. Tá? A gente já tem aqui uma análise de clientes por categoria e característica, que é o que eu tinha mostrado antes lá dos grupos empresariais e tudo mais, né? A gente está com um probleminha no Crystal aqui desse servidor, então eu não vou rodar porque esse relatório é em Crystal, tá? Mas é um relatório que mostra os clientes por categoria e característica, classificando eles. Bom, eu vou sair um pouquinho agora aqui da versão desktop, tá? E vou mostrar para vocês a parte web que a gente tem, tá? É um licenciamento diferente, então os usuários que utilizam SAP dentro aqui com o CRM é uma forma de licenciamento e na web é uma outra forma de licenciamento, tá? Esses detalhes a gente pode conversar posteriormente. Vou fechar aqui. Bom, eu saí do TS, esse TS está na nuvem, tá? É um TS que está nos Estados Unidos. Eu vou entrar agora na minha máquina mesmo, aqui no meu navegador, e vou acessar, deixa eu fazer logout aqui, vou acessar a parte web do CRM. Tá? Então, tem uma tela de login, ela é customizável aqui, a gente pode colocar o logo do cliente. Tá? O usuário e a senha que se utiliza aqui são usuário e senha do próprio usuário do SAP. Então, o usuário tem que estar cadastrado lá dentro do SAP para poder acessar o CRM Web. Tá? E aí eu vou definir lá o e-mail e a senha deste usuário e vou fazer o login. Fazendo o login, então, no CRM Web, a gente tem um dashboard. Tá? Esse dashboard nos apresenta aqui, para este cliente, né, tem uma série de configurações de permissões, enfim, mas ele vai mostrar aqui para a gente os clientes ativos deste usuário aqui que eu loguei, né, quantas oportunidades eu tenho em aberto para esse usuário, quantas cotações, quantos pedidos. Ele tem aqui um gráfico de vendas, então, de faturamento, né, comparando o ano anterior versus o ano atual, bem visual, né? Esse gráfico ele pode ser trocado por linhas ou por barras. Aqui do lado a gente tem um cadastro de metas, então eu consigo definir metas por vendedor e por documento. Então, eu tenho aqui como filtrar oportunidade de vendas, pedidos de venda ou nota fiscal de saída. Posso cadastrar uma meta para cada tipo de documento, para cada vendedor. Tá? Então, selecionando aqui e dando um atualizar, ele atualiza ali o meu gráfico de acordo com a meta que eu estabeleci. Tá? Deixa aqui. Opa, a chavezinha. Então, aqui ele vai nos trazer o total em relação ao ano anterior, total da meta versus o total vendido. Tá?
Aqui abaixo a gente tem um outro gráfico de pizza de atendimentos, então aqui ele mostra para a gente o que a gente tem de esse usuário, no caso, né? O que ele tem de atendimento em atraso e atendimento futuro, que está em aberto. Tá? Então, para esse caso aqui nessa base, a gente tem bastante atendimento em atraso, né? Nessas caixas aqui em cima a gente consegue saber, além do número, a gente consegue saber o detalhe. Então, se eu vir aqui nessa flechinha embaixo aqui, eu consigo visualizar quais são esses 70 pedidos por cliente, né? Então, ele vai abrir aqui os pedidos desses clientes. Se eu clicar no cliente, ele vai abrir o detalhe dos pedidos, né? Então, quais são os pedidos. E se eu clicar no pedido, ele vai abrir para a gente aqui o pedido de venda que está em aberto. Tá? Então, aqui é a tela de pedido de venda. Tá? Bom, aqui na web a gente tem o mesmo cockpit, com as mesmas informações, né? Então, selecionando o cliente, vou pegar aqui, aqui é um pouco mais fácil de filtrar, né? Então eu posso colocar ali, procurar de qualquer informação dessas colunas, né? Não preciso ordenar para, como todo mundo sabe, na SAP a gente tem que ordenar a coluna para pesquisar, né? Aqui na web não, a gente escrevendo aqui ele procura em todas as colunas já. Selecionei Maxitec, ó, não deu nem um segundo, ele já carregou todas as informações da Maxitec. Essa informação ela é carregada em tempo real, tá? Então a gente não tem uma base intermediária, não tem nada. Essa base que a gente está consultando é a base do próprio SAP desse servidor que está lá na nuvem, tá? Então o tempo, a informação ela está aqui em tempo real. Se eu entrar no SAP, fizer um documento e der um atualizar aqui, ele já vai aparecer aqui para a gente na web também, tá? Então aqui a gente tem o mesmo cockpit que eu mostrei lá dentro do SAP, né? Funcionando da mesma forma. Tá? Bom, o que a gente tem aqui na web, o que a gente consegue fazer na web? Tá? A gente consegue gerar oportunidades de venda, né, no padrão lá do B1, e a gente tem alguns diferenciais aqui na oportunidade de vendas da web. Tá? Vou pegar aqui um cliente qualquer. O que a gente consegue fazer aqui? Tá? A gente consegue adicionar uma oportunidade e definir o valor potencial por itens, por grupos de itens. Tá? Então eu consigo cadastrar dentro do CRM, isso é configurável, tá? A empresa vai definir quais são os itens que ela quer listar aqui para segmentar essa oportunidade de vendas. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então digamos um SAP, uma licença de SAP, sei lá, R$5.000, um CRM, R$1.000 e assim por diante. No momento que eu confirmo aqui, ele pergunta se eu quero atualizar o valor potencial baseado nesses itens, eu vou dizer que sim, né? E ele vai trazer aqui R$6.000, e aqui a gente consegue classificar lá dentro, é configurável também, para dizer o que cada item daqueles ali representa nesse grupo aqui, para ele trazer um agrupado, para casos onde a empresa tem muitos itens, ela quer ter uma visão, o gerente de vendas quer ter uma visão não tão aberta, né? Ele pode agrupar esses itens aqui, então, licenças e meus addons. 5.000 de licença e R$1.000 de meus addons. Exemplo, tá? E aí o restante dessa oportunidade funciona igualmente dentro do SAP, tá? É a aba geral, as abas de etapas. Aqui na aba de etapas a gente tem um atendimento que é aberto automaticamente na adição dessa oportunidade. Então, adicionei a oportunidade, o CRM ele automaticamente cria um atendimento, tá? Para a gente poder fazer um follow-up e ir controlando tudo o que acontece com essa negociação. Então, eu vou colocar aqui, negociei XYZ, tá? Eu posso colocar aqui uma data para a próxima ação, quando que eu tenho que ligar novamente para esse cliente para verificar se a negociação está ok, se ele vai fechar ou não, né? Eu posso definir o usuário que vai fazer isso, eu posso definir um assunto, que são assuntos personalizáveis de acordo com a empresa, né? Posso definir um horário. Então, o atendimento vinculado à oportunidade é uma coisa que não é padrão da SAP, é uma coisa que o CRM agrega de funcionalidade para a gente, né?
fazendo com que a gente não tenha somente a oportunidade de salva lá dentro, mas que a gente tenha um registro de tudo o que está acontecendo, né? E juntamente com isso, a gente tenha uma forma de controlar um follow-up para não perder uma data de ligação, uma data de um e-mail que eu tenho que mandar, a data de uma proposta, a data de uma negociação com o fornecedor, enfim, a gente consegue controlar tudo aqui pelo atendimento e ele vai ficando gravado aqui dentro, tá? Ao invés de adicionar esse aqui, eu vou pegar um já existente, só para a gente ver o histórico, tá? Então, vou pegar um aqui que tenha mais. Ó, então, esse atendimento aqui, ó, essa oportunidade, é uma oportunidade que foi gerada, né? E aí, aqui dentro, foi feito um registro de tarefas, né? Que foram realizadas nessa oportunidade. Então, a gente vai registrando e vai gerando aqui as datas para fazer essas coisas, essas tarefas, né? E aí essa data ela vai cair lá no nosso follow-up de atendimentos, que consequentemente vai ser executada dentro do prazo, sem atrasos, né? É o que a gente espera, pelo menos, né? Na aba de parceiros, a gente tem aqui a aba de parceiros que participam dessa negociação, né? Concorrentes, a aba de resumo, se eu ganhei, se eu perdi, padrão do SAP. Aqui a gente tem uma coisinha nova também que não tem no padrão do SAP, que é uma aba de detalhes do parceiro de negócio. Esse parceiro aqui não tem informações, mas deixa eu pegar um aqui que tenha. Então aqui a gente, abrindo detalhes do PN, a gente vai trazer aqui as informações de telefone, pessoas de contato, endereços, características adicionais, né, quando estiver cadastrado, né. Então, isso faz com que a gente não precise entrar lá no cadastro parceiro de negócio para pegar um telefone ou um e-mail para poder entrar em contato com ele. A gente simplesmente clica na aba e já tem informação de bate-pronto, tá. Mas, se precisar entrar lá no cadastro parceiro de negócio para atualizar alguma informação, dá para entrar através da seta amarela aqui, né. Ele vai abrir o cadastro de parceiro de negócio com as informações para a gente poder editar o cadastro de parceiro de negócio. Tá? A gente tem a aba de anexos, então a gente consegue anexar documentos aqui pela web, tá? Vai cair lá dentro do SAP automaticamente, então tudo que eu anexar aqui, a pessoa que tem acesso dentro do SAP vai ter acesso e vai conseguir visualizar também. Tá? E a gente consegue colocar aqui também, caso o cliente tenha campos de usuário na oportunidade de vendas, a gente consegue disponibilizar esses campos de usuário aqui para preenchimento, para visualização, enfim. Tá? A gente tem também um pipeline de oportunidades, né, um pipeline onde a gente tem uma série de filtros que a gente consegue classificar, então é uma visão bem simples, né, digamos, do que eu tenho de oportunidades em aberto. Então eu consigo fazer uma série de filtros aqui, consigo filtrar o status da oportunidade, o território, o tipo dessa oportunidade, os valores, né, data aqui, se eu quero pela previsão de encerramento, se eu quero pelo encerramento, pelo início, pelo próximo contato do atendimento vinculado, né, então, digamos que eu queira ver somente as oportunidades que o contato que eu tenha que fazer é amanhã, hoje, né? Então eu posso filtrar aqui pela data do próximo contato. Eu posso selecionar aqui os grupos de clientes, né? Os vendedores. No caso, eu tenho a opção aqui de filtrar vendedores porque eu sou um superusuário, tá? Então eu tenho todas as permissões. Mas o vendedor que não tiver acesso aos outros documentos, ele só consegue visualizar aqui as oportunidades dele. Tá? Fonte da informação em setor industrial. Então, tem uma série de filtros, eu posso minimizar eles aqui, e ele vai trazer para a gente aqui as colunas com as etapas das oportunidades, né? Cada quadradinho desse daqui representa uma oportunidade em aberto. Essa bolinha vermelha simboliza que a data já está vencida, né? Então, a gente consegue configurar uma sinaleira aqui amarela e uma vermelha, de acordo com X dias antes do vencimento. Né? Então, aqui nesse caso, estão todos vermelhos porque estão todas vencidas as datas. Né? Parando o mouse em cima, eu consigo ver um pouquinho mais de detalhes sobre aquela oportunidade.
e clicando em cima dela, eu consigo entrar no detalhe dessa oportunidade para poder dar continuidade nela. Tá? Então, vou pegar aqui ó, as etapas e vou colocar aqui um texto aqui e vou colocar aqui uma data mais para frente. Né? Aqui estava julho de 2016, vou botar aqui 17 maio, 24 de maio, e vou atualizar. No momento que eu atualizo aqui, ele já vai gravar esse histórico do que eu escrevi aqui nessa oportunidade e ele já jogou esse atendimento lá para o dia 24/5. Se eu voltar aqui na nossa tela de pipeline, o que vai acontecer? Aquela data que estava vencida com a bolinha vermelha já sumiu a bolinha vermelha porque ela não está mais vencida. Né? E se eu colocar uma data de acordo com a configuração ali mais próxima do vencimento, a bolinha fica amarela aqui, identificando, mostrando ali para a gente que aquela data está próxima de vencer. Tá? Então aqui a gente tem algumas informações, né? A quantidade, o total, a soma dessas oportunidades, o total ponderado de cada etapa, enfim. Tá? E aqui a gente consegue ordenar também pelo valor da oportunidade, pela data de vencimento ou pela data do próximo contato, para os quadradinhos aqui ficarem alinhados. Tá? Eu consigo também arrastar uma oportunidade de uma etapa para outra, então eu posso vir aqui, clicar e arrastar de uma etapa para outra, e ele já vai trocar a etapa dessa oportunidade para a gente. Então, a empresa ABC, né? Ela estava na etapa anterior ali, foi para a etapa de segunda reunião agora. Tá? Então, eu consigo arrastar também aqui. Relatórios, tá? Aqui esse menu de relatórios é um menu que ele fica disponível para o cliente poder customizar os relatórios em Crystal Reports e disponibilizar aqui na web. Então, a gente tem alguns módulos aqui que a gente disponibiliza alguns relatórios padrões, né? E aí o cliente pode criar, então, seu relatório, o seu RPT, né? O arquivinho RPT lá do Crystal. Lá dentro do servidor ele vai ter um local onde ele vai copiar e colar esse RPT, e aí esse RPT vai aparecer aqui para poder executar dentro da web. Tá? Depois do menu de oportunidades, a gente tem aqui os cadastros, então a gente consegue consultar, editar, enfim, os cadastros de parceiros de negócio. No módulo de vendas, a gente tem a parte de cotação de vendas e pedido de vendas, então eu consigo fazer cotação de venda e pedido de venda aqui dentro da web. Tá? Isso tudo caindo em tempo real lá dentro do SAP. Fiz um pedido aqui, salvei, cai diretamente lá dentro do SAP como um documento já salvo. Tá? Não tem nenhuma tabela de integração. Na aba de relacionamento, tá? No menu de relacionamento, a gente tem aqui os atendimentos, o follow-up de atendimento, e aqui na web a gente tem um diferencial dos atendimentos, tá? Que é a parte de agenda de atendimentos. Então, na agenda de atendimentos, eu consigo visualizar o que eu tenho de atendimento num formato de calendário. Então, aparece um quadradinho azul para cada atividade, para cada atendimento que eu tenho que realizar naquele dia, com data, né, marcada. E parando o mouse em cima, eu tenho um pouquinho mais de detalhes ali daquela minha agenda, e se eu clicar em cima desse quadradinho, ele me leva até o atendimento para eu poder fazer a ação que eu tenho que tomar. Exemplos de uso do atendimento aqui, mais alguns, né? Nós, dentro da DW, por exemplo, utilizamos o atendimento, a gente usa para reuniões, a gente usa para oportunidade de vendas, para negociações, a gente usa para o próprio controle de versionamento, de melhorias do próprio CRM. Então, a gente tem um tipo de atendimento chamado CRM One, né, que é o desenvolvimento dele, onde a gente abre todos os atendimentos de melhorias e tudo mais lá dentro. Então, ele tem uma infinidade de formas de utilizar. Vai depender de como a empresa precisa utilizar, e é só configurar e a gente está utilizando aqui dentro. Tá? Então, aqui na web a gente tem essa agenda de atendimentos, uma forma diferente de visualizar. Tá? Aqui em cima a gente tem os filtros, né? Eu posso filtrar, então, o usuário, eu posso visualizar a agenda de todos os usuários, né? Eu posso filtrar somente pelo cliente, pelo status
do meu atendimento, pelo tipo de atendimento, né? Então aqui a gente tem alguns nessa base cadastrados, né? E pelo assunto atual que ele se encontra. Então, os assuntos são definidos também, configurados pela empresa. Relatórios, mesma forma, a gente vai ter aqui, a gente já tem um padrão que a gente disponibiliza, que é o relatório de atendimento. Então, clicando aqui, ó, isso aqui é um RPT, que está lá dentro do nosso servidor, onde eu posso escolher o tipo de agrupamento, vou agrupar por dia, vou colocar aqui a data inicial, então, vou pegar aqui uma data do passado, até a data de hoje. Posso selecionar os usuários, vou pegar aqui os usuários dessas atividades. Os clientes eu vou selecionar aqui todos também. E vou mandar visualizar. Quando eu mando visualizar, o CRM ele roda esse RPT lá dentro do servidor, né? E gera um layout pronto para exportar em PDF aqui, ou para imprimir. Tá? Então, ele já gera esse layout aqui de acordo com o layout que o cliente desenvolver e especificar lá dentro, tá? Vou fechar aqui. No menu de consultas rápidas, a gente consegue consultar itens, então, né? Então, aqui nos itens, a gente consegue consultar o estoque do que eu tenho de itens, e clicando em cima de cada item, eu consigo ver um pouquinho mais de detalhe, o que eu tenho em cada depósito, quanto que está confirmado, quanto está em compras, né? Quanto que eu tenho disponível para venda, os dados da lista de preço, então, qual o valor em cada lista de preço. Se eu tiver itens alternativos para venda, eu consigo consultar aqui também. Então, essa consulta rápida é para aquela empresa que precisa passar um preço, passar uma informação de algum item, né? Saber se eu tenho em estoque. Ele pode vir aqui em consulta de itens, pesquisa rapidamente aqui qual é o item que ele está pesquisando, que ele precisa, ele já vai saber, ó, tem estoque, ó, não tem. Ó, tem estoque, mas eu só tenho no depósito XYZ, ou só em tal depósito, né? O preço é tal, né? O item alternativo é tal. Então, a gente consegue ter essa informação rápida aqui. Tá? Aqui nos fatores críticos, a gente tem aqueles mesmos relatórios lá dentro do desktop, onde a gente consegue ter uma visão ampla de todos os clientes, né? Então, vou pegar aqui o mesmo que eu peguei lá dentro, que são as cotações. Ele vai trazer aqui os clientes que possuem cotações em aberto. Clicando no cliente, ele abre o detalhe da cotação. E clicando na cotação, ele abre a cotação que traz para nós. Tá? A tela de cotação e de pedido de venda ela é bem parecida com a do B1, né? Ela tem algumas informações aqui principais para uma cotação ou um pedido de venda. Depois dos fatores críticos, a gente tem aqui a aba de serviços, onde eu consigo adicionar chamados de serviço aqui dentro e gerenciar os chamados de serviço aqui dentro da web também. Ok? E aqui a gente tem uma ferramenta de transferência de atendimento, onde eu consigo pegar uma série de atendimentos, né, e passar de um usuário para outro. Por exemplo, tem um usuário de cobrança onde ele está saindo de férias, eu preciso passar todos os atendimentos desse usuário para um outro usuário que vai substituir ele durante as férias. Eu venho aqui, seleciono esses atendimentos, seleciono qual é o usuário que vai ficar com esse atendimento para tocar adiante, né? E aí mando transferir. Ele pega e transfere em massa, né, vários atendimentos de um usuário para o outro. Tá? Então eu consigo fazer isso aqui na web e dentro do desktop também. Depois aqui em configurações é somente o menu de usuário para que o usuário possa trocar a senha dele de acesso dentro da web. Tá? A gente tem também a gente está com o tempo um pouco apertado aqui, né? Mas eu vou listar mais algumas coisas que a gente pode ter aqui dentro do CRM. Então, o atendimento de cobrança, tá? Para empresas que têm um departamento de cobrança com vários usuários, a gente consegue criar uma abertura automática de atendimento de cobrança, tá? De acordo com o título vencido. Então, por exemplo, a empresa tem lá seus títulos vencidos, né?
e a partir de 3 dias do vencimento, a empresa começa a fazer a cobrança, liga para o cliente e faz a cobrança. Então, a gente tem uma forma, uma funcionalidade aqui dentro do CRM, tá? Que é lá dentro da web a configuração, que a gente consegue fazer com que o CRM abra automaticamente um atendimento para esse título vencido, né? E direcione para o usuário da cobrança específico ou para uma fila de cobrança para que esse título seja cobrado. Então, a gente consegue configurar aqui dias após o vencimento, quantos dias após o vencimento, né? Então, venceu 2 dias o título, eu quero que o CRM abra um atendimento automático e direcione para um usuário específico para ele fazer essa cobrança. Tá? Então, aí tem algumas informações para considerar finais de semana, os títulos que estão há muito tempo vencidos eu posso mandar para uma fila diferente, né? Eu posso gerar atendimento de cobrança preventivo também, né? Que são títulos que ainda não venceram, mas eu preciso ligar para o cliente um dia antes para saber se ele recebeu o boleto, se ele recebeu a nota, se está tudo certo para o pagamento. Então, dá para fazer também de forma automática. Tá? E aqui dentro do pedido também eu vou mostrar rapidamente para vocês deixa eu pegar outro cliente aqui. Aqui quando a gente seleciona o cliente, tá? Deixa eu pegar aqui o MaxiTech que tem mais dados. Quando a gente seleciona o cliente para fazer um pedido aqui na web, tá? Ele já avisa, ele já dá um aviso aqui dizendo que o cliente tem títulos vencidos. Então, naquela hora a gente tinha olhado já a MaxiTech no cockpit, né? E já tinha visto lá que eles tinham 26 títulos vencidos. Então, quando o vendedor vai fazer o pedido, mesmo que ele não acesse lá o cockpit para ver essa informação, ele selecionou o cliente aqui, já vai aparecer um aviso para ele, ó, esse cliente tem 26 títulos vencidos. E se ele clicar aqui, ele consegue visualizar quais são as notas que estão vencidas, ó, e o valor de cada nota. Tá? Até mesmo para o vendedor, às vezes, poder ajudar nesse controle, aí, nessa cobrança. Tá? Na seleção dos itens aqui, a gente tem uma coisinha diferente também, que aqui a gente tem os itens, né, a quantidade disponível e o preço. E a gente tem um botãozinho aqui novo, ó, que serve para copiar de pedidos anteriores. Então, eu quero copiar, quero fazer um pedido para esse cliente aqui, de acordo com os 3 últimos pedidos, ou com todos os pedidos. Né? Então, ele vai trazer aqui todos os itens que esse cliente já comprou, e aí eu só venho aqui e coloco a quantidade, né? Posso já trocar o preço e a utilização aqui, e mando copiar. No momento que eu mando copiar, ele já joga todos os itens para a grade, para eu adicionar de forma mais rápida esse pedido. Para empresas que têm um range de produtos ali pequeno, e que o cliente sempre compra a mesma coisa, e não tem muito o que ofertar de diferente, ele só trabalha com aquela linha, né? Isso economiza um certo tempo do vendedor, porque ele não precisa ficar entrando e selecionando item por item. Ele pode ir lá, verificar tudo que já foi vendido, coloca a quantidade, manda copiar, e já está aqui dentro do pedido esses itens. Tá? Bom, pessoal, acho que o tempo estourou ali. Né? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento. Oi, Paulo, tem pergunta sim. A primeira pergunta é do Norberto. É possível mudar o status da oportunidade apenas arrastando para outro estágio? Essa é a primeira pergunta. Tá. Aqui dentro do pipeline de oportunidades, tá? A gente vai conseguir arrastar ela de uma etapa para outra. Então, nesse momento que eu estou arrastando a oportunidade de uma etapa para outra, eu estou trocando a etapa dela. Né? Então, por exemplo, vou entrar nessa daqui. Essa daqui, ela está na etapa segunda reunião. Ok? Se eu pegar essa oportunidade e arrastá-la aqui para negociação, o que vai acontecer? Quando eu entrar nessa oportunidade e for lá nas etapas, a etapa dela já foi alterada para negociação. Tá? Acredito que seria essa pergunta, Karina. Isso mesmo. Tem mais uma pergunta. É possível mudar nomenclatura ou criar fases no pipeline? Sim. Esse pipeline aqui, tá? Ele vai trazer as etapas configuradas dentro do SAP. Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente.
como que funciona porque a gente usa as informações padrões do SAP, tá? Então a gente não cria nada, a gente não reinventa a roda, a gente usa o que já tem. Então aqui dentro ó, da oportunidade padrão do B1, a gente tem as etapas, né? Deixa eu pegar uma que está em... Ó, a gente tem essas etapas aqui, né? Cadastradas dentro do B1, tem umas que estão inativas aqui, que não aparecem lá na web, e aqui no definir novo, a gente consegue criar essas etapas. Então, de acordo com as etapas que estiverem configuradas aqui dentro do SAP, né, vai aparecer lá dentro da web. Então, o que aparece lá é exatamente o que está cadastrado aqui. Ok? Tem mais uma pergunta. Se o vendedor estiver registrando uma oportunidade e por uma necessidade qualquer precisar consultar informações de um outro cliente, é possível fazer ao mesmo tempo? Sim, ele pode abrir várias abas aqui ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui uma oportunidade. Vamos pegar uma oportunidade aqui. Comecei a digitar uma oportunidade para a empresa ABC, e aí eu preciso visualizar informações, uma outra informação. Eu posso vir aqui ó, e abrir um pedido de venda, né? Eu posso vir aqui e abrir um outro cadastro, posso consultar aqui, então vou pesquisar aqui né, no padrão do B1, pesquisar aqui, posso consultar um cadastro, então eu posso abrir várias abas aqui, ó, e o que eu estou fazendo vai ficar paradinho ali, é como se fosse uma aba de navegador, só que é dentro da ferramenta, tá? Então eu posso fazer minha oportunidade consultando pedidos, cadastros, até mesmo outras oportunidades, digamos que eu queira ver uma outra oportunidade, eu consigo mover essas abas, né? Então eu consigo aqui, por exemplo, consultar, eu estou pegando aqui o cliente C003, tá? Posso vir aqui e pesquisar as oportunidades do C003, está aqui. Então, digamos, eu quero comparar com a última oportunidade que eu fiz para ele, que foi a 76. Eu posso abrir ela aqui para poder comparar uma com a outra e ir trabalhando em paralelo com várias informações na tela. Tá? E lá dentro do B1 também, no padrão, né? Aqui dentro do B1 a gente pode abrir no padrão que todos já conhecem, que é abrir duas janelas e ir trabalhando em conjunto com duas janelas. Por enquanto não temos mais perguntas, foram somente essas. As perguntas, essas 3 perguntas do pessoal foram respondidas, está claro ou ficou alguma dúvida ainda? Acredito que sim, não temos mais nenhuma pergunta e nenhum retorno, Paulo. Tá. Então tá certo, pessoal. Eu agradeço a vocês aí, a todos que participaram, tá? O detalhe de funcionamento de licença e tudo mais do CRM pode ser consultado diretamente na QT ou